fomos amigos ali na USP, na primeira, uma das primeiras incubadoras, né, cooperativas populares, e o Núcleo de Economia Solidária. E o amigo continua sendo um grande amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui, meu nome é Flávio, eu estou aqui entrevistando o André Ricardo de Souza, sociólogo, professor da Universidade de São Carlos, a UFSCar, e nós vamos bater um papo sobre economia solidária, que é uma coisa assim que quando cai no ouvido das pessoas, as pessoas ficam pensando o que é, né? Que é isso, né? Uma coisa que deveria assim, ser tão natural há tantos anos, há tantas décadas num país pobre como o nosso, e é como se fosse assim, uma coisa misteriosa e que não é acessível ao nosso saber comum. A mim mesmo não me acho uma pessoa desinformada, mas me acho muito pouco conhecedor desse tema, e é por isso que eu queria convidar o André para se apresentar e falar alguma coisa para nós, se apresentar, e depois eu tenho umas perguntinhas. Boa noite, André. Ok. Muito boa noite, Flávio, grande amigo. Grande satisfação conversar contigo e também com todas as pessoas aí de campus interessadas, né, no tema da economia solidária, que de fato, né, Flávio, como você colocou, é um tema que ainda uma parcela significativa da população ainda não conhece, mas está aos pouquinhos tomando conhecimento, principalmente nesse período eleitoral. A gente fica feliz porque está aparecendo na agenda dos candidatos progressistas esse tema importante, né? O tema da economia solidária. E para mim é uma grande satisfação poder conversar contigo e compartilhar um pouquinho que eu sei a respeito desse tema, tendo Qual foi a aprendido sua por... experiência com a economia solidária no Brasil? A minha experiência, Flávio, ela começou com o saudoso, querido amigo professor Paulo Singer, na Universidade de São Paulo, né? Eu era aluno dele, inclusive é uma geração que foi chamada de Meninos do Singer, e que hoje estão nas universidades, estão ocupando cargos públicos, enfim. Então, a incubadora de cooperativas populares da USP, ela foi uma das primeiras a surgir. Depois, ela se espalhou por várias universidades, e aí, junto com as experiências da Caritas, que é uma entidade importante da Igreja Católica, ONGs, o movimento sindical também, né, sobretudo através da Agência de Desenvolvimento Solidário, da CUT, e foram se aglutinando, né, e constituindo esse movimento nacional da economia solidária. E eu, com alguns amigos, que éramos estudantes à época, constituímos uma associação brasileira de pensadores de economia solidária, e hoje Que somos existe todos até hoje. professores. Existe, tem, Existe. ela foi formada em 2005, tem 15 anos já, Não, e fizemos já 2 encontros internacionais, olha, e é uma associação que hoje tem 92 integrantes, gente até do exterior, que está fazendo parte dela. super Vamos fazer bacana. o terceiro. Ricardo, e como a nossa entrevista é com tom informativo, em palavras assim simples e breves, o que é economia solidária? A economia solidária, Flávio, olha só, ela constitui uma proposta de geração de trabalho e renda através de empreendimentos coletivos autogestionários. Autogestionários. Exato, ou seja, geridos pelos próprios trabalhadores, né? Então tem vários tipos. Você tem pré-cooperativas, grupos pequenos, grupos comunitários, fábricas recuperadas de processos falimentares. Você tem conglomerados que se formam, né? Cadeias produtivas, como, por exemplo, a Justa Trama, que produz algodão no Ceará, tecido
em Minas, exterior de Minas, vai produzir roupa lá no Rio Grande do Sul, então compõe uma cadeia nacional, né? E você tem bancos comunitários espalhados pelo Brasil. É Olha uma só. experiência muito bacana. Tem hoje 115 bancos comunitários espalhados pelo Então Brasil. não é só na área produtiva, é na área também financeira. Exatamente. Você tem, porque a economia solidária consiste na proposta de você organizar o trabalho, a produção, tanto quanto possível também o consumo e o crédito, de maneira autogestionária, igualitária e democrática. Então você tem várias frentes, né, que tem essa identidade coletiva chamada economia solidária, nesse movimento que vem sendo construído desde meados dos anos 2000. Então, se espalhou pelo país, surgiram vários fóruns municipais, estaduais, até surgiu o Fórum Brasileiro de Economia Solidária e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que funcionou no Ministério do Trabalho durante os governos Lula e Dilma, gerida pelo saudoso professor Singer, a SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária. Uma coisa assim que me veio enquanto você falava essa cidade nossa aqui, Campos, é uma cidade que é muito agrária, né? Economia muito, digamos, dependente do setor sucroalcooleiro e também pecuária, né? Antes da Petrobras. E hoje, quando o nosso pré-sal está acabando, está voltando a ficar dependente disso, porque não tem outra. Mas, assim, nós temos muitas usinas de cana-de-açúcar e álcool em estado falimentar, falidas mesmo. Existiria uma possibilidade de supondo aqui, eu estou falando aqui para nossa cidade, existe possibilidade de as pessoas recuperarem esse trabalho da plantação e da produção do álcool e do açúcar num sistema desse? Sim, existe essa possibilidade, inclusive uma grande usina lá em Pernambuco, eu cheguei a visitar a usina Catende, na região do Agreste, lá de Pernambuco, ela foi recuperada no processo desse processo falimentar, né? E assim vigorou por alguns anos. Havia uma dívida imensa e que esse é o grande problema, né, Flávio? Porque as massas falidas, conforme a legislação brasileira, você não prioriza os trabalhadores, mas sim os bancos, percebe? Então, esse é um grande problema. A Argentina alterou a legislação de modo a priorizar os trabalhadores, por isso, na grande crise lá do ano 2001 e tal, por isso houve uma proliferação de empreendimentos lá, de empreendimentos solidários, fábricas recuperadas, hotéis Que também, esse bacana. processo, porque houve da parte do governo essa mudança. Então, você tem legislação que precisa ser mudada, e aí o movimento sindical, entidades de apoio para dar formação para os trabalhadores, né? Então, no caso Campos, vocês têm na universidade uma incubadora de cooperativas populares, que tem um papel importante na cidade e numa política pública municipal de economia solidária terá mais ainda, Sim. né? Terá muito mais ainda. E você acha assim que as instituições, ou ONGs, ou, por exemplo, igrejas que tenham essa vertente, poderiam participar também desse processo? Sem dúvida, porque a economia solidária, né, Flávia, ela é constituída, ela é fomentada a partir exatamente dessa reunião de esforços de entidades variadas, é, diferentes matrizes, a gente fala. Então, você tem o universo sindical, igrejas, não só a igreja católica, mas você pode ter movimento espírita, a igreja protestante progressista e outras mais. Você tem ONGs, né, que também podem apoiar, né? Então, e o poder público, claro, tem um papel muito importante. Quando você tem um poder público atuante, Aglutinando tudo isso aí. exato, aí através de um fórum municipal de economia solidária, você trabalha uma política pública nesse Teria que sentido. ter um fórum de economia solidária, que eu acho que não existe aqui. Acho que não.
O fórum é muito importante, né, Flávio? Porque até o professor Cid dizia isso, né? Que a economia solidária ela não é imposta de cima para baixo, tá certo? Ela parte de um processo de diálogo com a sociedade civil. E esse diálogo se dá através dos fóruns, né? Então, uma política pública, a prefeitura necessita dialogar com a sociedade civil organizada através de fórum. Um conselho pode sair também a partir do fórum. Existiu durante os governos Lula e Dilma um Conselho Nacional de Economia Solidária. Algumas cidades têm um conselho municipal, enfim, e que você possa estabelecer essa conexão entre o poder público e a sociedade civil, transferindo recursos, conhecimento e acompanhando as políticas, né? Assim, muitas coisas que a gente não pode demorar muito, mas eu fico assim com muitas dúvidas. Você acha que, por exemplo, uma moeda também faz parte desse processo? Sem dúvida nenhuma. A moeda social, inclusive a cidade que mais chama atenção agora é uma cidade aí próxima de vocês, Maricá. Maricá, né? Maricá tem uma experiência a emblemática de moeda social, de banco comunitário, que vem sendo aí tocada desde há alguns anos. É um grito de independência, né, do sistema financeiro, né? Exatamente. Então, o Mumbuca, que é a moeda social de Maricá, tem esse nome, ele circula amplamente. Você tem redes de fast food que estão aceitando essa moeda social. Aqui tinha que ser o Goitacá. Goitacá, é isso aí. Os índios que foram dizimados pelos Exato. 7 capitães de campo portugueses. Aí, pronto, tem uma história aí, uma verdadeiro identidade. Genocídio. Aí, Como que pronto. pode uma cidade que se chama Campo dos Goitacazes não ter uma aldeia indígena? Olha uma só. cidade assim com uma quantidade enorme de fazendas, não ter uma comunidade quilombola. Eu não entendo isso. Eu não entendo. É uma contradição, hein? Pois é, mas poderia lançar o Goitacá, Goitacá. Né, essa história e a origem, né, da cidade, enfim. Em geral, as moedas sociais têm isso, né? Resgatam, né? Exato, resgatam a identidade, essa trajetória histórica, enfim. Eu na minha lista aqui. Assim, economia popular tem ligação com a economia solidária? Olha só, a economia popular é a economia que é tocada pelas pessoas do povo, então trabalho informal, trabalho por conta própria, ambulante, tudo isso constitui a chamada economia popular. No início, utilizava-se a expressão economia popular solidária. Inclusive, é um termo que o pessoal da Igreja Católica, da Caritas, ainda utiliza para marcar essa coisa que é do povo e tal. Então, você organizar, por exemplo, trabalhadores por conta própria, ambulantes, formar uma cooperativa entre eles, né, ou através de processo de feiras, constituir um galpão para ser gerido coletivamente. Então, você deixa de ser apenas uma economia popular para ser também uma economia solidária, né, que você organiza coletivamente as pessoas para trabalharem juntas, repartir ganhos, né? Então, a economia solidária, ela se desenvolve em grande medida a partir da economia popular, né? Através dessa organização coletiva, autogestionária. E você acha que existe, né, nas cidades que isso já está avançando, existe assim, tipo, um acordo entre que as pessoas sejam solidárias e consumam produtos umas das outras? Então, você tem uma experiência muito interessante que há nesse sentido lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Onde foi constituída tem uma feira que já se tornou uma feira internacional de economia solidária, que é organizada lá ali ao trabalho da diocese local católica, e constituiu um galpão grande, eles chamam de fórum, de shopping da economia solidária, e enfim, você tem mais de 200 associações
cooperativas de segundo grau que estão aglutinadas nesse empreendimento chamado Coesperança. E Entendeu? traz Então, dinheiro novo para a cidade, né? Sim, sim. Por causa Sim, do turismo, né? exato. Essa feira, ela mobiliza bastante gente, vem bastante gente do exterior, né? Eu fiz trabalho de campo lá, pesquisa de campo lá. Então, vem gente ali do Cone Sul, do Argentina, Uruguai, mas vem também do México, da Europa Longe, né? também participar. Exato. Então, você tem uma mobilização significativa, né? Essa é uma experiência exitosa. Então, Maricá e Santa Maria, inclusive, estão organizando agora a feira no contexto da pandemia. Vai acontecer, né? São os dois lugares referência para o país. Cada qual com a sua Sendo uma feira particularidade. dentro de um processo de pandemia, tem que ver a logística, né? Mas criando a logística, tudo dá certo, né? Eles estão se mobilizando, se Porque os serviços adaptando. essenciais funcionam dentro de uma logística. Então, se puder fazer, faz dentro de uma logística que dê para funcionar. Eu acho que é isso aí. Exato, é uma questão de se adaptar, né? Se adaptar, é. Se adaptar. Então, quer dizer, você tem, né, Flávio, a economia solidária é uma lógica que se aplica a várias realidades. Então, trabalhadores, por exemplo, de uberizados, né, Uber e entregadores de refeição, que ganham muito pouco, né, isso pode ser organizado também na forma de cooperativa. Inclusive, Certo. existe Aí proposta nesse sentido. eles não vão ser Né? explorados como indivíduos, né? Eles vão ter que se negociar em bloco, né? Exatamente. Então, Aí Exatamente. Uma a coisa relação de importante. força muda, né? Exato. Uma coisa muito importante também é a possibilidade de compras públicas, tanto quanto possível, né? Sim, É comprar de empreendimentos de economia solidária, sim, né? porque o município tem que comprar para as instituições que ele serve alimento, como os CAPs, abrigos. Então, se ele comprar de quem produz ali, vai fomentar a Exato, economia, né? exato, Muito interessante exatamente. isso. Essa é... E para a gente encerrar, assim, é a minha última dúvida, mas você pode depois completar o que você achar mais interessante também, que nós não falamos. É dispendioso para um poder público implementar um programa desse? Olha só, Flávio, Maricá tem uma condição privilegiada por conta do royalties do petróleo, enfim, é toda aquela realidade. Mas há outros municípios, São Carlos, que é a cidade onde eu leciono, você tem lá uma política pública de economia solidária que persiste, embora seja um governo de direita atualmente. Olha só, interessante isso. Se tornou, Ele não encerrou com o trabalho que já vinha acontecendo, né? não encerrou. Começou em governo, prefeitura do PT, prosseguiu depois, porque o Fórum de São Carlos é Olha, muito articulado e cobrou, percebe? Então, isso é muito importante, daí a importância da sociedade civil organizada. é, Então, e aí você soma esforços e até mesmo recursos, né? Você combina a entidades que eventualmente têm condições e podem entrar com algum recurso, né? A universidade pode disponibilizar, né? De outra espaço maneira, físico, né? espaço físico, recursos humanos, tecnologia, percebe? Então, tudo isso constituem fatores que aliviam um pouco da parte do poder público, né? Daí a importância de você mobilizar, né? No caso, agora Araraquara está bastante adiantado, né? O governo do Edinho, lá do PT, está bastante adiantado. Então, há possibilidades, né? Eu vejo que... Conheço Araraquara, Conhece? eu já estive lá. Araraquara, a gente diz que se tornou um oásis no Tucanistão de São Paulo, né? Mas, enfim, eu acho que é uma questão de adaptar propostas, né? E eu vejo que está presente, né, no bolo, na proposta do Boulos, até participei da atividade hoje, enfim, eu vejo que acho que a Natália Bruna poderá também aí levar adiante a proposta, Opção. colocando com criatividade, envolvendo entidades várias,
né? Chamando para conversar. Eu acho que é esse o caminho, né? Para você constituir uma política pública eficaz de economia solidária. E agora, fugindo um pouco dessa temática, você acha que os ares no mundo estão soprando favoravelmente? Graças a Deus, sim, né? Desde de ontem, né? Desde ontem. Desde ontem a gente pode falar isso, né, Flávio? Que bom. Estamos, acho que não só, né, o resultado lá nos Estados Unidos, mas a Bolívia hoje, né? O Arce Hoje tomou posse lá, muito bacana. Importante isso. Essa mobilização que está acontecendo no Chile também, né? Por uma nova Constituição, o Chile tem que derrubar esse resquício que tem do período ditatorial, né? Exatamente. Então são sinais, né, que estão acontecendo que apontam para um novo tempo, eu penso, viu? Acho que nós estamos começando a sair da parte mais tenebrosa aí que vivemos nos últimos, desde, né, dessa década aí, 2013 para cá. A noite está acabando e o dia está chegando. Isso, está começando a raiar. O inverno está acabando, está chegando a primavera. Graças a Deus, acho que é isso. É isso, André. Foi um prazer conversar com você. Os nossos diálogos são sempre muito construtivos e a sua forma de explicar numa divulgação de conhecimento assim, inteligível, isso é muito bom para o povo. O povo precisa disso. Um diálogo bacana com experiência como você tem. Obrigado, Flávio. Um prazer. Prazer foi uma grande satisfação falar contigo, uma alegria. Muita sorte aí para vocês todos, Natália, Obrigado. Pessoal e todo mundo. Vamos em frente. Vamos no segundo turno também. É isso aí. Vamos chegar lá. Um abraço. Outro, amigo. Boa noite.